O assunto dessa aula é sobre carburação. Os carburadores aí, famosos, né, carburadores que fizeram parte da alimentação das principais motocicletas antigas ali, tanto de baixas cilindradas quanto das altas, né? Então é um sistema mecânico que faz a alimentação tanto de marcha lenta, baixa, média e alta rotação nos motores. Então é um componente mecânico que foi substituído pela injeção eletrônica. A injeção eletrônica tem a mesma finalidade, porém ela se regula automaticamente. Baixa temperatura, alta temperatura, pressão atmosférica, temperatura do motor, temperatura do ar. A injeção eletrônica reconhece isso tudo e se regula. Os carburadores, diferentemente, né, os carburadores é preciso acertar isso manualmente. Então ele exige um pouco mais de trabalho. A princípio é para ser uma peça simples, né? Se ele estiver funcionando, alguns acertos ali, algumas regulagens é simples, porém em alguns casos, quando surgem alguns problemas de carburação, em alguns casos se torna complexo para poder acertar esse motor. Esse é um assunto bastante amplo, vou dividir em duas partes. Nesse primeiro vídeo eu vou falar sobre a parte funcional, sobre a parte técnica do carburador, para que você consiga entender isso de forma técnica, como o carburador funciona. E no segundo vídeo eu vou fazer a desmontagem e mostrar a aplicação ali na parte interna do carburador, como que é distribuído, né, esse funcionamento. Porque se você olhar em uma peça única, né, ele precisa ter o funcionamento pleno para segurar em marcha lenta, e você for acelerando, ele aumentar a quantidade de combustível que é jogado no motor e diminuir conforme você solta o acelerador. Então entenda, é uma peça extremamente funcional, uma peça extremamente importante para que ela tenha que funcionar dessa forma. Para quem não gosta de ouvir explicações, né, geralmente, principalmente os imediatistas, o cara quer desmontar e depois ver o que acontece. Isso vai te dificultar muito você acertar os carburadores. Então pode ser que você desmonte, olha tudo lá dentro, não acha nada diferente, e aí você vai buscar depois, tentar buscar explicações para tentar encontrar esse problema. Então é muito mais fácil você acertar um carburador entendendo como ele funciona, do que você só desmontar, jogar na bancada e depois ver o que acontece. Então essa é uma ferramenta mais poderosa na área de mecânica, é você entender o funcionamento de cada peça. Isso é importante. Então você vai juntando ali, você vai formando, né, a parte funcional dos motores, tanto de motores, a carburação entra na parte de alimentação, né, então você entender realmente como o carburador funciona, como que o motor funciona, como que a parte elétrica é distribuída. Então toda a parte da motocicleta, em vez de você ficar desmontando e depois tentar encontrar o problema, é importante você buscar entender como cada peça funciona. Isso vai te economizar muito tempo de estudo, você pode abreviar o teu tempo de aprendizagem e também vai te ajudar muito nos diagnósticos. Quando você vê a motocicleta falhando, você já entende quais as peças que estão envolvidas, que podem estar envolvidas, né, com esse problema. É bastante comum o pessoal aqui no canal perguntar, a motocicleta está falhando, se pode ser problema de carburação, se pode ser problema de elétrica, se pode ser problema de motor. Então, muitas vezes nós temos o mesmo sintoma, porém a gente resolve isso de formas diferentes. Se a motocicleta está falhando, nem sempre está ligada à parte de carburação. Pode ser outro problema, porém pode ser carburação também. Então é importante você entender como ele funciona e você já ter um diagnóstico de alguns itens, você já eliminar alguns e já ir mais próximo do problema possível. Então, em vez de você consertar 5 motocicletas no dia, você vai consertar 10 motocicletas, 15 aí. Por quê? Porque você consegue encontrar o problema muito mais rápido e já consertar, sendo que muitas vezes por causa de um detalhezinho simples, você gastaria aí o dia inteiro para tentar chegar no problema. Então vamos entender como funciona, depois nós vamos abrir esse carburador para entender ele por dentro, ali, como é distribuído as funções. A parte de alimentação dos motores é distribuído, o carburador, o tamanho do carburador vai depender da quantidade de cilindradas que tem nesse motor. Então quanto mais cilindradas tiver, né, mais volume cúbico dentro do motor, mais potente precisa ser um carburador. Ele precisa ser maior. Então é comum, né, o pessoal que trabalha com preparação, quando altera a cilindrada,
também alterado o tamanho do carburador para poder alimentar. Então é uma sequência ali, se você altera o carburador, deixa a válvula menor e o pistão grande, então não vai ter janela para entrar esse combustível e esse motor não vai ter o mesmo rendimento. Então é importante você entender com essa lógica como também é distribuído os carburadores, as motocicletas quando sai de fábrica, né? Dependendo da cilindrada, o engenheiro vai projetar também um carburador de acordo, né, com esse motor, com essa cilindrada. Alguns motores mais antigos, monocilíndrico, né, motor com um pistão só, eles saíram com 2 carburadores, justamente para poder alimentar, né, o tamanho do volume cúbico, a quantidade de combustível que vai precisar para poder estar explodindo dentro do motor e fazer algum funcionamento. Se você tiver, por exemplo, um motor 150 cilindradas, se você quiser que ele ande mais, não adianta você colocar um carburador maior. Não adianta você pegar um carburador diferente, você pegar e aumentar a quantidade de combustível que entra nesse motor. Por quê? Porque ele tem um limite de explosão. A quantidade, a taxa de pressão, o volume cúbico desse motor não vai permitir que ele queime esse combustível todo dentro do motor. Simplesmente a motocicleta vai começar a falhar, ela vai começar a jogar aquela fumaça preta pelo escapamento. Por quê? Porque está dando excesso, nós chamamos de mistura rica. Então não adianta você aumentar a quantidade de combustível, sendo que a cilindrada não suporta explodir esse combustível todo. Então já dá para você ter um diagnóstico que muitas das vezes que a motocicleta estiver falhando, você tem que analisar ali se foi alterado, né, a quantidade de combustível, que simplesmente não adianta você colocar mais, ela vai falhar, vai perder rendimento, ao invés de ganhar um rendimento, né, dela funcionar bem com uma faixa de giro sem excesso de combustível, não ocasionando a mistura rica. Se você pegar uma motocicleta 150 cilindradas e você colocar um carburador menor para poder economizar combustível, você quer gastar menos combustível, ou pegar o mesmo carburador e reduzir o tamanho da passagem, né, dos giclês, para poder reduzir essa quantidade de combustível, vai ocasionar o processo ao contrário, vai faltar combustível nesse motor. Essa motocicleta vai ter muita dificuldade para pegar, vai ocasionar superaquecimento nesse motor e ela vai falhar, não vai ter o mesmo rendimento. Então é importante você acertar essa mistura para não faltar combustível e não exceder combustível. Pouco combustível nós chamamos de mistura pobre, muito combustível, mistura rica. A mistura ideal nós chamamos de mistura estequiométrica. É a mistura ideal que a motocicleta nem sobra combustível e nem falta, ela funciona plenamente em qualquer faixa de giro. Em alguns casos nós temos motocicletas de 4 cilindros, que nós temos ali 4 carburadores. Todos eles precisam estar funcionando redondo ali, né, plenamente, a motocicleta tem que estar funcionando os mesmos cilindros da mesma forma. Se tiver um pistão com excesso de combustível, vai ocasionar o mesmo problema, a motocicleta vai falhar. Muitas vezes ela acaba não queimando a gasolina que está dentro do cilindro, ela começa a riscar o cilindro, justamente para ela começar a lavar o cilindro por dentro, né, onde o óleo lubrifica, e começa, em alguns casos, nós temos alguns desgastes prematuros no cilindro por excesso de combustível. Se faltar combustível, você pode ter um superaquecimento nesse cilindro. Então, mesmo que tiver 4 carburadores, é preciso que os 4 estejam funcionando plenamente. E se você me perguntar, minha motocicleta está falhando, como é que eu vou saber se está sobrando combustível ou faltando combustível? Normalmente, em alguns dos dois casos, ela pode falhar, ela começa a falhar, né? Ou você vai acelerar, ela tem alguns cortes. Isso tudo indica, né, em grande parte, falando de carburador, algum problema no carburador. Pode ser sujeira, pode ser problema de gasolina, né, alterada ali, a porcentagem de álcool, pode ser gasolina contaminada. Nós temos problema com o filtro de ar também, né, que pode influenciar na parte do carburador. Alguns vazamentos em coletores na parte do carburador, inclusive, né, carburadores muito velhos, eu já vou falar sobre isso. Então nós temos vários problemas para se diagnosticar no carburador para chegar no defeito em si. Como para você ter um direcionamento, por exemplo, você está com a sua oficina ou você está com a sua motocicleta falhando, antes de você abrir para tentar testar, encontrar sujeira ou diminuir o giclê ou aumentar, você pode tirar a vela de ignição, a vela ali, né? Tira ela fora,
naquela pontinha dentro, onde fica dentro do motor, naquela louça ali, ela vai criar uma coloração dependendo do funcionamento desse motor. Ela pode ter 3 tipos de colorações. Quando está excedendo o combustível, né, que não está dando conta de queimar esse combustível dentro do motor, ela vai criar uma coloração bem escura, ela começa a acumular carvão, uma coloração bem escura na ponta dessa vela. Então você já tem mais ou menos um pré-diagnóstico se está sobrando combustível por essa coloração. Se ela estiver meio carbonizada, é possível que possa ser filtro de ar sujo, que não deixa passar combustível, não deixa passar o ar, e ela excede o combustível e ela cria essa coloração. Pode ser giclê, né? O tamanho de giclê não está de acordo, né, com a gasolina que está sendo queimada nesse motor. E em alguns casos também, o próprio carburador velho, em alguns casos não dá mais regulagem e ele está excedendo esse combustível. Quando tem falta de combustível, quando está faltando, você precisa aumentar a quantidade de combustível no motor, essa coloração na ponta da vela vai estar extremamente branca, ela fica bem branca. Isso devido, né, ao superaquecimento que começa a acontecer dentro desse motor, e a vela, como ela está dentro ali da câmera, né, de explosão, ela vai ficar com essa coloração muito branca. Isso não pode acontecer também, justamente você começa a ter um desgaste ali das velas, da vela, das válvulas, né, inclusive ali do kit, né, do próprio funcionamento do motor, a gente começa a ter algum superaquecimento ali das peças. Isso não pode também, então tem que estar ideal a mistura ali. Se a mistura estiver perfeita, ela vai ficar com uma coloração bem cinza na ponta dessa vela. Isso está indicando que é uma mistura estequiométrica, a mistura ideal, não está sobrando e nem faltando combustível. Pelas 3 colorações você já tem um diagnóstico. Só que um outro detalhe, é importante você entender que essa coloração, não adianta você colocar uma vela nova, dar umas aceleradas e olhar a ponta da vela. Isso vai demorar até ela criar essa coloração. Então antes de você arrancar a vela, jogar fora, misturar com outras velas velhas, é importante você olhar essa coloração, para que você já tenha, né, um pré-diagnóstico. Se acaso você precisar ter um direcionamento ali, pela coloração você já sabe mais ou menos que caminho você vai tomar. Se você colocar uma vela nova, dar umas voltas na quadra e depois tirar e olhar, você não vai ver diferença nenhuma. Ela vai estar da cor que você colocou nova. Isso vai demorar alguns dias. Então já é importante você entender isso. Então se a motocicleta estiver falhando e você tirar a vela, ela tiver a cor cinza, meia cinza ali, então não é problema do carburador. Se ela estiver falhando, pode ser vai ser possivelmente um outro problema e não carburação. Então analisa que você entendendo isso já vai te economizar, você arrancando o carburador, testando o chiclê, colocando maior, testando o chiclê, colocando menor, para depois você descobrir que não é carburador e você vai partir com um problema elétrico, por exemplo, né? Um problema de alta taxa no cilindro, baixa, ou um outro problema que seja motocicleta que não seja gasolina, né? Que não seja de carburação. Conforme essas motocicletas forem ficando mais velhas, todo o carburador, né, onde vai passar, vai ficar passando ali o combustível por dentro dele. Como são peças de alumínio, com o tempo ela vai sofrendo desgaste, né? Principalmente aí por nós temos o álcool junto com a gasolina. Então, com o passar do tempo, dependendo do ano dessa motocicleta, conforme você for utilizando, o carburador vai sofrendo desgastes internos e você não consegue mais acertar esse carburador. Chega um momento que você tem que trocar, colocar um carburador novo. Muitas vezes você já pegou o carburador, você viu que é um problema de alimentação e você não consegue chegar no acerto desse carburador. Não tem problema nenhum, você como mecânico não tem obrigação de acertar um carburador que não dá mais acerto. Você tem que entender, não presta, joga fora, coloca um carburador novo e o cliente vai ficar satisfeito e você não fica gastando tempo em cima de um problema que não vai ter solução. Às vezes você consegue melhorar um pouco, mas de manhã cedo fica ruim de pegar, ela não dá lenta. Então entenda que carburadores não têm vida eterna. Por mais que esteticamente às vezes ele está bonito, mas por dentro, em alguns casos, realmente ele não presta mais. E não adianta você abrir e trocar o giclê, porque a passagem onde passa o combustível, por dentro ali das veias do carburador, já estão totalmente desgastadas e você tem que fazer a troca. Quando o pessoal coloca álcool nas motocicletas,
Normalmente a vida útil dele reduz muito. Em alguns casos a motocicleta roda aí 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos com álcool. Quando você, às vezes você comprou a motocicleta e você quer colocar gasolina nela, está utilizando álcool, ou de repente você não quer mais utilizar o álcool, quer colocar gasolina. Em alguns casos você coloca a gasolina e esse carburador não dá mais acerto. Simplesmente você tem que colocar um novo. Por quê? Porque o álcool corroeu todo esse carburador e aí você não consegue acertar mais. Essas informações todas são adquiridas trabalhando. Então é importante que você absorva isso, né, e vai digerindo para você entender e sempre estar relembrando esse tipo de informação para quando surgir um problema você já tenha já uma opinião formada, né, uma construção de conhecimento sobre o carburador para economizar o tempo que você gasta no diagnóstico. Um item importante que nem todo mundo leva em consideração sobre carburadores, quando você iniciar a aprender injeção eletrônica, isso vai ficar mais claro. Alguns carburadores, se você mudar de um estado para o outro, em alguns casos você carrega, eu já tive cliente, né, de vir de um estado para o outro com a motocicleta, chegar e ter que a motocicleta ter uma dificuldade de funcionamento, de ter que abrir esse carburador e fazer um acerto, de acertar ele dependendo do lugar que essa motocicleta estiver sendo utilizada. Então realmente, dependendo do lugar, você tem que fazer alterações. O carburador não se estraga sozinho, mas ele vai administrar pressão atmosférica, né? Então, dependendo da pressão atmosférica, o volume de ar que entra nesse motor é diferente. Isso precisa ser alterado, a quantidade de combustível que vai nesse motor. A temperatura, dependendo do lugar que você mora, né? Dependendo do estado que você mora, é muito mais quente ou é muito mais frio. E esse motor precisa administrar isso de conjunto com o combustível, né? Se entrar ar mais quente nesse motor, ela precisa de menos combustível. Se ela entrar ar gelado, né? Se for uma regiões muito frias, ele precisa aumentar a quantidade de combustível. Então olha como é interessante, né? O funcionamento do carburador, isso tudo de forma mecânica e é feito, né, pelos profissionais. Essas alterações de mais combustível, menos combustível, é feita pelos profissionais mecanicamente, diferente na injeção eletrônica. Se você estiver viajando, sair de uma região muito quente e ir para uma região muito fria, a própria injeção eletrônica, os sensores, né, vão reconhecer a pressão atmosférica, a temperatura do ar que está entrando nesse motor, né, a temperatura que esse motor estiver atingindo, que vai baixar a temperatura. Então isso automaticamente vai fazer uma dosagem de combustível para essa motocicleta funcionar perfeitamente em diferente lugar que você for. Nos carburadores nós fazemos isso mecanicamente. Quem mora aí nos estados que faz frio, aqui na região que esfria bastante, nessas épocas, né, de inverno e de verão, nós temos que fazer alterações nesses carburadores. Talvez você mora em regiões quentes que não tem essa necessidade. Mas aqui chega no inverno, nós temos que melhorar a quantidade de combustível que entra nesse motor. Depois que ele esquenta, ele ainda funciona perfeitamente, mas de manhã cedo, nas primeiras partidas, as motocicletas carburadas têm dificuldade para funcionar. E nós alteramos, né, a quantidade de combustível que entra em marcha lenta, em baixa, para que ela funcione melhor até que ela atinja uma temperatura de trabalho. E quando chega no verão, normalmente, né, essas motocicletas acabam excedendo o combustível e aí ocasiona alguns gastos, né? Combustível acaba gastando, a motocicleta gasta combustível demais no verão, né? Porque esquenta ali. Esse combustível que estava utilizando no inverno devido ao ar gelado que está entrando e a temperatura do ambiente e a densidade do ar que é alterada também com o inverno, isso tudo ocasiona, né, excesso no verão e nós temos que alterar esse carburador novamente ali para utilizar ela ali com o ar quente, né, com a temperatura do motor já quente. Então nas partidas de manhã cedo ela vai ficar falhando se você não fizer isso, aqui na região pelo menos, né? Então essa quantidade de informação não está simplesmente em você desmontar, mas você entender que o carburador ele depende do clima para que você possa acertar melhor esse motor. Então se você mora em regiões frias, em alguns casos você vai se deparar com esses clientes, né, com a sua motocicleta também, que no inverno tem dificuldade para pegar a bateria, descarrega a bateria, a motocicleta não funciona.
Às vezes ela funciona, fica na lenta, você vai acelerar, ela apaga. É comum, né, o pessoal funcionar a moto, deixar um tempo ali na lenta, até que ela esquenta um pouco o motor para depois conseguir sair com ela. No inverno isso é bastante comum e nós acertamos isso nos carburadores. Chega no verão, você tem que acertar novamente. Isso tudo falando só de parte técnica, nós nem desmontamos, né, para você entender ali dentro o funcionamento em si, para você juntar com essas informações e acertar, né, esse motor da melhor forma possível. Nas oficinas também, para quem já trabalha, para quem já está trabalhando bastante tempo em uma oficina só, quando nós fidelizamos, né, alguns clientes, que o cara compra uma moto nova e é só você que mexe, ele só leva da sua oficina para ser consertado. É comum nós ouvirmos, né, algumas reclamações de que o cara comprou a moto nova, ele percebeu que a motocicleta está começando a gastar muito combustível. Ele colocava um tanque, rodava uma semana, agora ele coloca um tanque ali e não está dando conta de rodar uma semana, por exemplo. Normalmente os clientes não ficam fazendo a média diária, né, o semanal, o mensal, mas todo mundo tem uma base. Quem usa a motocicleta do dia tem uma base da quantidade de combustível que você coloca e da quantidade de combustível que você anda para o trabalho, para casa. E é comum isso, né? Os clientes percebem esse gasto de combustível e a motocicleta é seminova, a motocicleta não está falhando, em alguns casos, né, ela está funcionando bem e é comum isso, que ela exceda um pouco de combustível e ela funcione plenamente, ela não falha. E pode ser que você tirar a vela do motor da sua motocicleta e olhar, ela está com a coloração preta, um pouco mais escura, e ela não esteja falhando. Se tiver com essa coloração, você pode colocar um chiclete um pouco menor, que ela vai continuar funcionando perfeitamente e vai ficar com um gasto de combustível menor. Ela vai ter uma autonomia melhor. E essas mesmas motocicletas desses clientes, o que eu já percebi, né, que muitas vezes acaba acontecendo, que por esse excesso de combustível, quando o cara pega uma moto nova e depois ela começa a gastar um pouco mais de combustível, normalmente o pessoal vai lá e reduz o tamanho do chiclete desses carburadores para que ela gaste menos, né, que ela volte a fazer a mesma autonomia, a mesma quilometragem que ela estava fazendo antes. Um outro detalhe que é importante você entender é que filtro de ar vai influenciar diretamente nesse funcionamento, nessa autonomia, né, para que ela consiga fazer mais quilometragem com a mesma quantidade de combustível. Filtro de ar, a vela diretamente, né? Isso vai fazer uma diferença pela queima ali do combustível. E outro detalhe é o giclê. No próximo vídeo eu vou mostrar qual que é a peça, qual que é o giclê. E esse giclê, com o passar do tempo, ele vai sofrendo desgaste. Quando nós tiramos esse giclê, ele é numerado e de acordo com essa numeração é a passagem de combustível. Um chiclete 95, ele passa menos combustível do que um chiclete 100, 110. Então, quanto maior a numeração, mais combustível passa. Se você tem uma motocicleta nova e ela, digamos, saiu de fábrica com um chiclete 95 e você está utilizando ela ali já a 30 mil quilômetros, 20 mil quilômetros, esse chiclete não é mais um 95. Ele já sofreu desgaste, ele já está com uma numeração maior e passagem de combustível maior. Nesses casos, você não precisa desmontar, colocar um chiclete menor. Você pode simplesmente colocar outro chiclete do mesmo tamanho, o mesmo 95, que ela vai voltar a fazer a mesma quilometragem, basicamente, de quando você pegou ela nova. Ela vai voltar, né, com uma boa autonomia, trocando filtro de ar, trocando vela e colocando o chiclete do mesmo tamanho. Eu vejo o pessoal batendo um pouco de cabeça também nesses problemas de acertar os carburadores. O cara pega um carburador, tá perfeito ali, em vez de acertar simplesmente um chiclete, um detalhezinho outro ali, o pessoal coloca esse kit completo, pega o kit na sacolinha, joga todas as peças originais do carburador e coloca esse kit completo. Nem sempre, dependendo do carburador, ele até melhora, mas em alguns carburadores você acaba prejudicando colocando esse kit inteiro do que você encontrando a peça, o chiclete, seja da baixa, seja da alta, agulha, erguer ou baixar a agulha, que você vai acertar muito melhor, esse carburador vai ficar com funcionamento muito melhor do que você jogar todas as peças originais ali e colocar outras peças. É uma precisão muito grande nesses carburadores, então dependendo da marca desses kits,
Em alguns casos você acaba prejudicando esse carburador, vai piorar o funcionamento do que melhorar o funcionamento. E se você pegar um carburador extremamente velho que não dá conserto, você colocar um kit desse inteiro, você não vai resolver o problema, o carburador não vai ficar novo, porque o desgaste nem sempre está nessas peças pequenas, ele está dentro das veias, né, por onde passa o ar, passa o combustível. Então, por mais que você altere essas peças, realmente alguns carburadores não dá mais acerto. Em grande parte dos carburadores, né, que nós vimos o pessoal utilizando sem o filtro de ar também, isso ocasiona muita sujeira, é comum, né? O evento está funcionando perfeitamente, durante a semana ali você já percebe que a moto começa a falhar devido à sujeira que entra nesses carburadores. Além do carburador, a sujeira acaba prejudicando, né, outras peças do motor, porque esse ar que passa pelo carburador, ele vai para o pistão, vai para os anéis ali, né, para o cilindro, então ocasiona desgaste, válvulas. Mas o carburador em si, ele recebe essa sujeira. Se ela está encostada ali no pezinho, bateu um vento e jogou sujeira nesse carburador, automaticamente, se você funcionar essa motocicleta, ele vai puxar ali para dentro. Então, dependendo do passar dos dias, você já tem que desmontar, fazer a limpeza desses carburadores. Existem outros detalhes sobre a limpeza em si, né? Que tipo de produto para limpar, a forma certa para limpar, o que não utilizar, que é importante, né? Que a gente vê em alguns casos. Isso eu vou deixar para um assunto na desmontagem, eu faço algumas explicações. Isso vai complementar o que nós estamos falando nessa aula. Se esse conteúdo somou para você, deixa o teu like ali, deixa o teu comentário aqui embaixo e até o próximo vídeo.